O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais? O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Esta missa, que era para sermos celebrada na Catedral do Líbano, foi transferida aqui para o estúdio devido à nova situação da pandemia em nossa cidade. E acredito que no Brasil inteiro também esteja sofrendo com isso. Então estamos transmitindo esta Santa Missa aqui dos nossos estúdios. E o tema que nós estávamos trabalhando era de São José nas decisões importantes da vida. Essa é a missa dedicada a São José, e por isso hoje nós, junto com São José, vamos refletir sobre as decisões importantes da nossa vida. Como São José passou por momentos de tomar decisões importantes na vida dele, nós também passamos por essa situação. Mas antes, irmãos, eu os convido a refletir conosco esta primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Deus promete, através do profeta Isaías, criar novos céus e nova terra. Nós chamamos isso de um tema escatológico, quer dizer, das últimas coisas que vão acontecer. Aliás, esse desejo de Deus de fazer novo, de fazer nova todas as coisas, vem desde a criação, porque Ele cria tudo e mantém tudo renovado, tudo novo. Deus não deixa envelhecer as coisas, mas Ele vai renovando cada vez mais a sua criação. E como o pecado entrou no coração do homem, e o feriu, e feriu também a criação toda, e a criação sofre por causa justamente da ferida do pecado do homem, que se rebela contra Deus, que se revolta contra Deus, e por isso a criação também sofre, por causa dessa desobediência. Deus constantemente está indo ao encontro do povo e refazendo a aliança, refazendo de novo aquela aliança que já havia feito lá no começo, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Israel, com Moisés na montanha. Ele nunca desanima,
dos seus. Ao contrário, Ele está sempre vindo, sempre propondo, sempre provocando o homem. E Ele vai dizer que eu vou fazer novas todas as coisas, um novo céu e uma nova terra. E esse novo céu e essa nova terra só vão existir se nós buscarmos fazer a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Como nós rezamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é fazer nova todas as coisas, um novo homem, a partir do novo homem, criar novas todas as coisas. Por isso que Ele conta com o homem, depende do homem, e está nas mãos do homem a construir esse novo, na obediência a Deus, no fazer a vontade dEle, assim na terra como no céu. Muitos podem dizer, isso é uma utopia para enganar a gente. Não. Deus jamais enganaria a sua criação, porque Ele é perfeito e santo. Nele não há sombra e nem nada desfigurado. Ao passo que tudo que é negativo, que é mal, que é frágil, é desfigurado. Deus não, Deus é sempre luz presente e luz verdadeira, que brilha para sempre diante dos homens, mesmo quando eles estão no pecado. Mas depende de nós homens, contribuir para a construção dessa nova terra, desse novo céu. Deus não está prometendo o impossível, Deus está prometendo o possível, que para Ele é possível. Agora, e para nós homens? Será possível também um novo céu e uma nova terra? Será possível nós também sermos libertos dessa dor que nós estamos vivendo, dessa situação que nós estamos vivendo? Eu digo que sim, nós podemos. Se os homens que negaram a Deus, que desprezaram a Deus, que desprezaram a religião, que profanaram os seus templos, que profanaram os seus sinais sagrados, se arrepender de seus pecados, se voltar a Deus, prostrar-se no chão, reconhecer os seus pecados, eu tenho certeza que Deus, com um sopro, elimina toda a enfermidade do mundo. Mas enquanto o homem for rebelde, enquanto o homem for descrente, enquanto o homem querer ser autossuficiente, jamais alcançará isso daí. Nós acreditamos na ciência. A ciência é a capacidade que Deus deu ao homem de conhecer como funciona a natureza, como funcionam os seres vivos, como funciona tudo. E há estudiosos, há homens de fé que estudam, que são cientistas, que temem a Deus, que caminham com Deus. A ciência ela é boa. A ciência nos ajuda, sim, ela nos ajuda. Mas até a ciência, diante desse homem preso no pecado, preso no egoísmo, preso em si mesmo, ele também aprisiona a ciência. A ciência não é livre. Ela não pode exercer a sua função de ser o remédio para a humanidade, porque ela é manipulada, ela é controlada. E somente alguns têm acesso. E para ter acesso é muito caro, é muito difícil. Então, é preciso que o homem, que a humanidade se volte novamente para Deus. Porque o novo que se espera, a cura que se espera, a criação nova que se espera, depende de um esforço nosso. E não se iludir a respeito dos resultados. O otimismo profundo é consciente de que a nova vida exige sacrifícios. Para que se tenha o novo, é preciso que haja sacrifícios. O sacrifício está em justamente abandonar o que era, o que pensa, para pensar o novo, para adquirir o novo.
E Deus é quem oferece o novo. Repito, se a humanidade abandonar o pecado, abandonar o egoísmo, abandonar a autossuficiência, reconhecer a Deus, reconhecer a igreja, o que ela tem falado, o que ela tem dito, reconhecer os ensinamentos de Deus e se humilhar diante dele e reconhecer e acreditar nele, tudo pode ser mudado. Amados irmãos, para que a vida nova que Deus vem trazer para a humanidade se encarne em cada um de nós, como eu já disse antes, exige sacrifícios e exige renúncia da nossa parte. O que temos que sacrificar? O que temos que renunciar? Sacrificar a nossa tendência negativa, a nossa obsessão em possuir, em dominar, em fazer os outros sofrerem. Tomar posse dos recursos, tomar posse dos meios. Exige renúncia também, renunciar a nós mesmos, as tendências que existem em nós, o pecado que existe em nós, a ideologia que existe em nós, as ideias próprias nossas, fechadas, travadas, impossíveis. É um lamento muito grande que se faz nos dias de hoje. Com um mundo tão cheio de conhecimento, com tão cheio de técnicas, com tão cheio de ciências, mas cheio de situações sofridas e doloridas que estamos vivendo, por puro egoísmo e por pura rebeldia contra Deus. Vivemos tempos difíceis, sim, vivemos, mas nós podemos mudar tudo isso se nos voltarmos para Deus, se humilharmos diante dEle. Eu estou quase que provocando uma convocação a todos os homens e mulheres de boa vontade, que estejam onde estiverem, no seu quarto, no seu trabalho, até mesmo dentro do banheiro, aonde for, ajoelhe-se diante de Deus. Se não quer ajoelhar diante dos outros, ajoelhe sozinho diante de Deus, peça perdão a Ele. Volte para Ele, acredite nele, escute o que Ele fala, porque na nossa fragilidade, na nossa limitação, nós não vamos ser capazes de mudar esse mundo, de mudar a situação que nós estamos vivendo. Mas se os homens se dobrarem, grandes e pequenos, sábios e incultos, todos convocados, todos chamados a voltar-se para Deus. Chega de rebeldia, chega de atrocidades, chega de provocações, chega de falsas notícias, chega. É hora de voltar para Deus, é hora de voltar para o seu Criador, porque não há outra saída senão Ele. E pedimos misericórdia sobre todos nós, sobre toda a humanidade, para que a humanidade toda se volte para o seu Criador e assim experimente o novo que Ele está nos oferecendo, novo céu e nova terra. Isso é possível, depende de nós homens, depende de nós. Deus colocou nas nossas mãos conquistar isso. E felizes daqueles que o fizer, que assim o fizer, que ir ao encontro dessa conquista, que voltar-se para o Senhor e deixar-se ser curado por Ele, restaurado por Ele, a fim de que tome posse do novo que Ele está oferecendo. E é nesse sentido, meus amados irmãos e irmãs, que eu suplico a Deus e suplico por toda a humanidade, por todos nós, para que volte para Deus, para que se deixe ser encontrado por Ele, porque Ele já veio ao nosso encontro muitas vezes e jamais desistiu de nós e está conosco. E nós vamos encontrar um exemplo vivo de um homem de fé no Evangelho que acabamos de ouvir. Jesus sai da sua cidade e vai para Samaria,
para Galileia. E os galileus, né, aquele povo que já viu ele no templo, o reconhece e fica feliz que ele tenha voltado para lá. Mas só que, nesse contexto, aparece esse centurião, esse homem que vem pedir a Jesus para que vá curar o filho dele que está morrendo. Situação semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. O número de mortes que tem atingido essa pandemia é quase um clamor que suplica a Deus: vem logo, porque tem muita gente morrendo. Vem logo, Senhor, intervir, porque tem muita gente morrendo. O meu filho está morrendo. Deus não se contenta com a morte dos seus filhos. Ao contrário, Ele deseja que eles vivam e tenham vida em plenitude. Mas é preciso que os filhos também escutem a Deus e volte para Ele. Esse homem vai pedir a Jesus a cura do seu filho que está por morrer. E Jesus vai responder, não para aquele homem, mas para todos os seus ouvintes que estavam ao seu redor: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais? Porque na terra dele, ninguém acreditava nele. Nenhum profeta é bem-vindo na sua terra natal. Por isso ele não fez lá muitos milagres. Agora ele vai para a terra dos pagãos, e eles também esperam que Jesus lá faça os mesmos sinais que ele fez antes. Ali ele já havia transformado a água em vinho em Caná. Estavam na expectativa de ver milagres, de ver prodígios. Mas Jesus lança isso daí: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais? Será que é preciso que Deus faça sinal para que nós acreditemos? Mas o que Deus busca em cada um de nós é aquela fé, aquele acreditar aonde não se exige o sinal, mas acredita porque Deus é, porque a palavra dele é vida. E o centurião responde para Jesus: vem logo, antes que meu filho morra. O centurião, esse homem não duvidou de Jesus, ele acreditou em Jesus. E por isso Jesus vai dizer para ele: pode ir, o teu filho vive. Precisamos ser homens e mulheres de fé e acreditarmos no que Deus fala, e não vivermos apenas dos sinais que Deus faz, mas acreditar em Deus, porque quem acredita em Deus, independente de sinais para crer, faz a experiência dos sinais. Os sinais são evidentes. Por isso que eu disse antes que se o mundo se voltar para Deus, se o homem se voltar para Deus, reconhecer a sua miséria, reconhecer a sua condição, né, e pedir perdão a Ele dos seus pecados, e a começar a viver, pôr em prática a palavra que Deus falou, o mundo vai ser transformado, o milagre vai acontecer. Mas é preciso esse movimento de fé, é preciso esse movimento também de conversão, porque sem fé e sem conversão não há mudança. Deus fala a nós para que nós respondamos com a nossa vida. Deus não fala a nós para que nós fiquemos sentados esperando Ele realizar os sinais. Nós somos os protagonistas dos sinais. Nós somos os elementos pelos quais o Senhor realiza o sinal. Por isso que é preciso uma atitude da nossa parte, um voltar-se da nossa parte para o Senhor, para que Ele realize o sinal, para que Ele concretize o sinal. Porque Ele pode fazer isso também. E as pessoas continuarem do mesmo jeito que antes. E querer mais sinais, mais sinais, mais sinais, mais sinais, para poder acreditar em Deus. Já não basta o que nós estamos vivendo? Já não basta o que nós estamos experimentando? Já não basta as lágrimas que estão sendo derramadas?
já não servem de sinais mais? Não atinge o mais profundo do coração humano de todos os homens e mulheres para que comece um processo de conversão e de retorno a Deus? E no diálogo desse funcionário, quando volta para casa, ele acreditou em Jesus e já voltou e foi embora para sua casa. No meio do caminho, lá ele encontra os seus empregados que dizem: olha, o teu filho está vivo. E ele pergunta: mas em que hora? Que horas mais ou menos meu filho ficou bom? Ah, a 1h de ontem. Foi exatamente naquela hora em que Jesus disse: o teu filho está vivo. E por isso esse funcionário, esse centurião, né? Aqui parece como funcionário, né? Mas é o centurião. Ele se dobra diante de Deus, mais ainda, com mais fé ainda. E não só ele, mas toda a sua casa se dobra diante de Deus. E começa ali uma vida nova, um tempo novo para aquela família. E também para os que estavam ao seu lado. Os seus empregados e as pessoas que acompanharam aquele funcionário, aquele centurião, e viram o milagre acontecer. O milagre que veio da fé, que veio da confiança em Deus. Fé não é só acreditar que Deus existe. Fé é adesão. Quando eu acredito em alguém, eu estou aderindo a esse alguém, eu escuto esse alguém, eu sigo esse alguém. É seguro esse alguém em quem eu creio, e esse alguém é Deus. A fé em Deus nos dá segurança, nos dá certeza, nos dá garantia. Mesmo que a gente morra, não foi pela fé que os santos profetas deram a vida sem negar o que anunciavam. Não foi pela fé em Deus, pela confiança de Jesus ao Pai, que ele foi até o fim, sem mudar sequer nada da lei, sem mudar nada do objetivo pelo qual ele veio como Messias. Ele sofreu, padeceu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Para nós cristãos, morrer, viver, não faz diferença, porque nós pertencemos a Deus. A fé nos dá essa pertença a Deus. Nós somos de Deus, por isso caminhamos com Ele, por isso nós ouvimos Ele, por isso nós vivemos nele. E não temos medo de nada. Embora a nossa fragilidade nos denuncie, às vezes nós trememos, mas mesmo tremendo a gente confia. Mas mesmo vacilando a gente dá o passo na fé, como foram os mártires. E como muitos mártires hoje também estão morrendo na fé, na certeza de que Deus, né, está conosco, está com cada um daqueles que nele confiam. Por isso nós rezamos com muita confiança, rezamos com muita fé e pedimos a Deus por todas as pessoas que hoje estão sofrendo, que estão passando por dificuldade, para que não percam a sua fé, mas se firme nela cada vez mais. É promessa de Deus. Os que crerem em mim, os que me ouvirem a minha voz, os que fizerem o que eu vos mando, eu os ressuscitarei no último dia. Eu estarei com ele todos os dias da sua vida. É promessa de Deus. É certeza de Deus. Então voltamos ao tema que hoje, refletindo sobre São José, nós, nas decisões importantes da vida. Muitas pessoas têm que tomar decisões na sua vida. E nesse momento, muitos médicos também têm que tomar decisão em priorizar este ou aquele que vá fazer uso desse medicamento ou desse tratamento. É terrível isso, mas chegou a esse ponto. São decisões difíceis,
Mas também tem aquelas decisões que são fundamentais, que são decisivas na vida do homem. A nossa decisão por Deus. A nossa decisão em escutar a Deus. A nossa decisão em caminhar com Deus. São as decisões mais importantes da nossa vida. Que São José, antes mesmo de conhecer o Senhor, antes mesmo de ouvir de Deus a promessa, o anúncio de que aquele que ia nascer de Maria é o Filho de Deus, será chamado Filho de Deus. Ele já era um homem de fé, ele já era um homem justo, ele já caminhava com Deus. Ele já tinha tomado a sua decisão por Deus. E naquele momento não foi diferente para São José. Se esta é a vontade de Deus, então seja feita a vossa vontade. Ecoou o mesmo sim de Maria no coração de José. Seja feita a vossa vontade, Senhor. E assim José concretiza a presença do Messias no nosso meio. E a partir daquele momento, a vida de José, que já era decidida, se tornou mais decidida ainda, ou mais consistente e mais firme. Quando ele faz a experiência desse encontro com as promessas de Deus. Ele também aguardava o Messias. E o mundo inteiro aguarda o Messias também. Nós cristãos aguardamos a vinda do Messias. Ele já veio, mas aguardamos a sua segunda vinda. E temos certeza de que ele virá. Aliás, estamos tão certos disso que nós já estamos esperando a sua vinda. Não sabemos o dia nem a hora, como ele mesmo falou. Pode ser daqui a pouco, pode demorar muito, mas nós aguardamos a vinda do Messias, que vai restaurar todas as coisas, que vai fazer novos céus e nova terra. É Ele que o Pai encarregou de fazer novos céus e nova terra. Mas o mundo espera um Salvador. Esse Salvador já existe. Esse Salvador já existe. É nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que Pedro professou a fé nele, e que o Santo Padre e toda a igreja professa a mesma fé no mesmo Cristo. Por isso, a decisão que há de se tomar a partir desse momento, a partir de hoje, é a decisão de crer neste Jesus. É de caminhar com Ele, de caminhar com a sua igreja, de pedir perdão por muitas vezes criticar a sua própria igreja, a sua própria fé. Pedir perdão a Deus pelas rebeldias contra a fé, pelas rebeldias contra a igreja, pelas rebeldias contra a sã doutrina. O ensinamento de Deus para nós, que é saúde, que é vida. Obedecer a Deus traz saúde e vida. Não é mentira o que eu disse antes, que se a humanidade se voltar a Deus, se o homem se prostrar e voltar a Deus e pedir perdão dos seus pecados, eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus vai soprar sobre essa terra e renovará ela. E nos libertará do caos que nós estamos vivendo. Que não é culpa dele, é culpa nossa. Nós somos culpados, porque nós somos rebeldes. Porque nós desprezamos Deus. Porque nós preferimos acreditar em nós mesmos. Nas nossas capacidades, nas nossas potências, na nossa tecnologia e tudo mais. Que existe para um fim bom, para um fim digno, para o bem do próximo, para o bem da humanidade. É uma questão de justiça para com a própria justiça. É uma questão de justiça para a própria ciência. Que ela é livre. Ela revela a verdade. Mas é triste quando alguém quer manipular. Quando alguém quer controlar. Sobretudo o ser humano, que Deus criou livre, à sua imagem e semelhança. E não há outro caminho. E não há outro remédio para salvar a humanidade, senão o voltar-se
totalmente para Deus. Eu coloco dessa maneira, com muita confiança em Deus. Não é para acusar ninguém, não é para diminuir este ou aquele, ou aquela coisa, mas é um chamado de atenção, é uma advertência que eu faço, é um apelo. Eu por primeiro me penitencio, eu por primeiro peço perdão a Deus, eu por primeiro busco mudar a mim mesmo. Porque senão não teria sentido eu dizer essas coisas para vocês, irmãos e irmãs, e todos que nos escutam neste momento. Mas eu deposito agora nas mãos de Jesus todas as pessoas que nesse momento precisam tomar grandes decisões, e por aquelas que já tomaram as suas decisões. Mas se você quer tomar uma decisão hoje por Jesus, tome agora. Reze comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, aqui na tua presença, aqui na tua presença, eu quero hoje colocar em tuas mãos a minha vida, e junto comigo toda a humanidade, todas as pessoas que estão sofrendo, todas as pessoas que estão angustiadas, tristes, com medo, inseguras, presas no medo, na solidão, na incerteza. Jesus, a partir de mim, eu quero agora, Senhor, renovar o meu compromisso de fé com você, Jesus, com a tua igreja, e com todos os meus irmãos. Jesus, eu confio em vós, e entrego em tuas mãos a minha vida, e peço, Senhor, que realizeis em mim esta obra nova, esta nova criação, pois a partir de hoje, Jesus, eu renuncio a Satanás, renuncio aos seus anjos, renuncio a todas as suas seduções, renuncio a todas as suas mentiras, renuncio a todas as suas ideias contrárias, a verdadeira fé, a verdadeira igreja. Ó Jesus, eu confio em vós, e renovo mais uma vez a minha fé em Ti, a minha fé na igreja, e nos ensinamentos do Santo Evangelho, e da Tua igreja, Jesus. Eu quero, Jesus, hoje, que todos os homens e mulheres se deixem ser questionados, e que reflitam sobre suas atitudes, sobre suas palavras, e tudo quanto os envolve no meio deste mundo, para que se volte a escutar a Tua palavra, a escutar os Teus ensinamentos, a escutar a Tua igreja, Jesus, e se deixar ao menos questionar, se interrogar, refletir sobre o sentido da Tua palavra, do Teu ensinamento, porque as Tuas palavras, Senhor, são Espírito e vida. A Tua palavra, Senhor, tem força de transformação, tem força de ressurreição, tem força de vida. E obrigado, Senhor, por derramar sobre nós a Tua palavra.
E assim como no princípio, E assim como no princípio, o Espírito Santo o Espírito Santo pairava sobre as águas pairava sobre as para águas, torná-las fecundas, para torná-la fecunda. que o Teu Espírito Santo agora Que o teu Espírito Santo agora desça agora sobre esta humanidade, desça sobre essa humanidade, sobre nós, sobre nós, sobre todo o Teu povo. sobre todo o teu povo. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. derrama, Senhor, Derrama. derrama do céu, Senhor, Derrama do céu. derrama do céu um espírito de conversão, Derrama do céu um espírito de conversão. um espírito de arrependimento, Um espírito de arrependimento. um espírito de contrição, Um espírito de contrição. de choro, de lágrimas, De choro, de lágrimas. de arrependimento, De arrependimento. mas também de fé Mas também de fé. e de voltar a vós. E de voltar a vós. Vem o Teu Espírito, Senhor, sobre nós. Vem o teu Espírito, Senhor, sobre nós. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. ilumina-nos, Ilumina-nos. conduza-nos. Conduza-nos. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. sobre os homens de boa vontade. Sobre os homens de boa vontade. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. sobre os médicos, Sobre os médicos. sobre os enfermeiros, Sobre os enfermeiros. sobre os profissionais da saúde Sobre os profissionais da e saúde. todos os outros envolvidos no sistema de saúde, E todos os outros envolvidos no sistema de saúde. que prestam serviço, Que prestam serviço. que acolhem as pessoas. Que acolhem as pessoas. Dá a eles, Senhor, Dá a eles, Senhor, um espírito de solidariedade, um espírito de solidariedade. de humanidade De humanidade. e de fé profunda, E de fé profunda. para que o trabalho deles, Senhor, Para que o trabalho deles, Senhor, seja motivo seja motivo de aplauso, de aplausos, de glória, de Senhor, glória, Senhor. e que a tua mão, Senhor, E que a tua mão, Senhor, esteja nas mãos deles esteja nas mãos deles. para curar, Para curar, para restaurar para restaurar estes nossos irmãos e irmãs estes nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo, que estão sofrendo, que estão padecendo. que estão padecendo. Senhor, Senhor, misericórdia de nós. misericórdia. Manda o teu Espírito Santo. Manda o teu Espírito, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem apaziguar nosso coração. Venha apaziguar o nosso coração. Venha dar força. Venha dar força. Venha encher de alegria Venha encher de alegria os nossos corações. os nossos corações. Nós tomamos posse, Senhor, Nós tomamos posse, Senhor, da palavra que o Senhor nos dá hoje, da palavra que o Senhor nos dá hoje. de que o Senhor vai criar novos céus e novas terras. De que o Senhor vai criar novos céus e nova terra. E eu quero, Senhor, Eu quero, Senhor, junto com todos os homens e mulheres de boa vontade junto com todos os homens e mulheres de boa vontade e de fé, e de fé, tomar posse agora tomar posse agora desta tua palavra, desta tua palavra, de que o Senhor vai fazer que o Senhor vai fazer novos céus novos céus e nova terra. e nova terra. E nós queremos, E Senhor, nós queremos, Senhor, ser cidadãos ser cidadãos desta nova terra, desta nova terra, deste novo céu. deste novo céu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Senhor, Agora e para sempre. agora e para sempre. Amém. Amém. Eu convido você agora que está nos acompanhando para rezarmos juntos a oração a São José. Se você não tem, você acompanha ouvindo a leitura desta oração e rezando junto comigo. Ó glorioso São José, Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. a quem foi dado O poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos, a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, em vós depositando todas as nossas confianças, que ninguém possa jamais que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. dizer que vos invocamos em vão.
já que tudo podeis, já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. é igual ao vosso poder. São José, São José, a quem Deus confiou a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família, o cuidado da mais santa família, que jamais houve sede, nós vos pedimos, nós vos pedimos. o Pai e protetor da nossa, O Pai protetor da nossa, impetrai-nos impetrai-nos a graça de vivermos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós.